A partir de hoje, vai ter autoridade sobre os seus demônios, sobre os seus ódios, sobre os seus ressentimentos. Nada de ficar guardando mágoa. Ah, mas é porque você não sabe o que ela fez. É melhor você não me contar, senão eu vou ficar com raiva dela também. Então não conta. Então joga fora as suas mágoas, porque uma pessoa que se ama não guarda mágoa. Não guarda. Porque mágoa é um sentimento estragado. Você guarda leite estragado dentro da sua geladeira? Não guarda. Para quê? A mesma coisa. Se você não guarda na geladeira, por que você guarda dentro de você? Põe para fora. Mágoa, ressentimento, perdoa logo. Não significa que você precisa trazer outra pessoa para a sua vida de novo, não. Às vezes, eu falei no início aqui, né? Às vezes é para você fazer a Roberta Miranda. Perdoa e diz: vá com Deus. Vá com Deus. Ainda dá um chutinho para ajudar. Põe para correr. Não tem que trazer de volta para a vida aquilo que fez mal para você. Jesus não mandou a gente guardar dentro de nós mágoa e rancor. Só isso. É isso. E este sorriso que você está me apresentando aqui, sabe o que ele é o resultado? Das muitas lágrimas que você chorou. Isso que traz você aqui hoje, o sorriso que você me apresenta, eu tenho certeza, são as lágrimas que você precisou chorar para dar conta de ser quem você é. Então, é nessa teimosia que você vai vencer. Não desista de você. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus sonhos. Porque as lágrimas que te trouxeram aqui te prepararam para uma vitória muito maior do que você já viu. O amor já selou. Deus não muda de ideia. Ele quer que você seja livre. Ele criou você para a liberdade. Mas agora há um trabalho a ser feito aí, um dia a dia, que nós chamamos de conversão. Conversão é um movimento que nos torna conscientes de escolher diariamente aquilo que nos liberta e de renunciar diariamente aquilo que nos acorrenta. Por isso que o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, sabe qual é? É você se amar. Não existe nenhum movimento de conversão sem que antes a pessoa recorde o valor que ela tem. Observe, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas era isso. Ele devolvia a elas a oportunidade de se olharem de um jeito novo. Ah, minha gente, nada pode ser mais bonito nesta vida. Depois de muitos erros, você voltar a se olhar de um jeito amoroso. Porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o amor próprio. E o amor próprio é a primeira instância do amor de Deus na nossa vida. Porque eu não tenho como amar você. Você nunca vai se sentir amada por mim se você não tivesse amado antes. Tente amar uma pessoa que não se ama. Tente convencer uma pessoa das qualidades que ela tem, se ela ainda não está consciente disso. É uma tarefa inglória você tentar amar uma pessoa que não se ama. Por isso que nós não podemos pensar a conversão fora da experiência de você ter uma experiência com você de autoconhecimento, de autorreconciliação e de escolhas que favoreçam o seu amor próprio. Você precisa se amar todo dia. Você precisa lembrar do valor que você tem, que às vezes você esquece, por causa dos relacionamentos tóxicos que nós temos. Às vezes você se cerca de pessoas que não têm um pingo de respeito por você. Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa que não tem respeito por você. É natural que você se esqueça do valor que você tem. Por isso que conversão é você voltar a olhar no espelho e encontrar a menina linda que Deus criou. Conversão é você voltar a se olhar no espelho e reconhecer o menino lindo que Deus criou. Deus não errou com a gente.
Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Os erros que você cometeu na vida não te transformaram num erro na vida. Não, a gente erra, eu não sou um erro. Você erra, você não é um erro. E às vezes, dependendo das pessoas que nos cercam, a gente esquece isso. Eu costumo dizer, minha gente, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é amar e ser amado. Eu sei que é bom a gente trabalhar pelas riquezas que o dinheiro nos dá. Estude ao máximo, trabalhe, compre o que você tem vontade, realize os seus sonhos, mas não se esqueça: o que vai fazer você ao final da vida sentir que valeu a pena ter vivido, não foi o que o seu dinheiro comprou, foi o que o seu coração conquistou. E aí vem a maior riqueza que você pode ter: cercar-se de pessoas que querem para você o mesmo que Deus quer. Não é lindo isso? Você, depois de 40 anos de casado, olha para aquele homem, parece um gambá, uma capivara roncando. Aí você olha para aquela mulher, parece que ela caiu do caminhão de cebola. Aí você pensa assim: é uma graça eu poder dormir com o meu melhor amigo. Saber que o casamento se tornou o lugar da melhor amizade que você podia experimentar. Nada pode enriquecer mais você do que você ao final da vida descobrir que seus filhos escolheram ser seus amigos. A gente não pode ser amiguinho do nosso filho na hora errada. Na hora certa você precisa ser pai dele. Não tem essa história de ser amiguinho do seu filho. Não, seu filho precisa de pai, de um homem que diga não a ele, de um homem que estabeleça limites, de um homem que oriente, que não deixe ele fazer as loucuras quando ele não é capaz de decidir. Mas depois que o tempo passa, que a gente amadurece, que os filhos crescem, aí você tem o direito de ser amigo dele. Ele vai voltar quando ele quiser. E nada pode atestar mais que você deu certo na vida do que quando seus filhos escolhem voltar para estar com você. Isso é riqueza. E isso não é o dinheiro que compra não, viu? É a confiança que estabelece. E é aqui que Deus age. Porque quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, a gente tem os sentimentos certos em relação a nós. Porque o diabo, ele é especialista em desmoralizar o que a gente vive. O diabo adora acabar com a sua liberdade interior. E onde é que o diabo mais age? Em quem não se ama. Eu sempre digo isso. Se você mantém a sua dose de amor próprio em dia, resultado da sua conversão, o diabo não tem um pingo de chance na sua vida, porque ele não costuma poder fazer alguma coisa na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não se vende, quem tem respeito por si não se humilha. Qualquer porcariazinho de sentimento, a pessoa fica lá rastejando igual uma lagartixa. Pelo amor de Deus, lembra do valor que você tem. Ficar alimentando um relacionamento tóxico, você merece muito mais, criatura. Olha para você. Conversão é isso. Conversão é você fazer a linha Roberta Miranda. Vá com Deus. Põe para correr quem te faz mal. Põe para correr quem não tem respeito pela sua dignidade. Tem bilhões de pessoas no mundo. Escolha estar ao lado daquelas que querem para você o mesmo que Deus queira. Olha só que maravilha você poder dizer isso. Tenho na minha vida pessoas que representam a presença de Deus na minha história. Tenho na minha vida pessoas que me ajudam a ser quem eu devo ser. Tem nada mais enriquecedor do que isso. Você se cercar de pessoas que querem o mesmo que Deus quer. O Senhor esteja convosco.
Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero que o Senhor renove em mim o meu amor próprio. E me conceda, Senhor, a graça de expulsar da minha vida os vícios que me fazem mal. Quebrar hoje, Senhor, a cadeia de todo mal, de toda maldição, de todo sentimento que possa ser contrário ao seu amor por mim. Hoje, Senhor, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de continuar, de não desistir e chegar ao ser humano que eu ainda posso ser. Livre de ódios, de rancores, de mágoas, e cada vez mais lindo, porque é assim que o Senhor nos quer. Lindos, leves e santos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Padre, estou precisando de uma direção na minha vida, pois suas palavras sempre me fizeram bem. Uma pergunta: por que Deus tem que tirar as pessoas mais importantes da nossa vida? Acabo de perder recentemente o meu avô e até agora minha ficha não caiu completamente. Eu sei que agora ele deve estar bem, mas é difícil acreditar. É difícil também para minha avó, pois nem no quarto ela tem conseguido entrar. Rezo para que Deus ilumine e que ela possa superar este momento. Mas, Padre, quando saio de lá, da casa deles, me dá um aperto no coração, uma sensação estranha. Espero que o Senhor possa me ajudar nesse momento, porque suas palavras sempre me ajudaram muito na vida. Perder é um processo inevitável, porque a morte é a condição de toda criatura. Nós morremos porque somos finitos, né? E a gente precisa o tempo todo estar preparado para as perdas. Eu acredito que esse é um aprendizado que nós vamos precisar da vida inteira, mas é possível a gente fazer isso. Porque a gente não sabe quando é que o nosso coração vai começar a voltar a ser feliz, mesmo tendo perdido. Porque a grande questão é essa, minha gente. Às vezes a gente acha, porque perdeu um filho, ou porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, a gente nunca mais vai se recuperar. Essa possibilidade existe sim. Você pode nunca se recuperar se você nunca fizer um esforço para essa superação. Agora, você acha que Deus realmente gostaria que nós ficássemos enterrados nos nossos sofrimentos, ainda que Ele não tivesse como resolver isso? Ainda que Ele não tenha como modificar aquele acontecimento? Você acha que Deus realmente gostaria que seus filhos ficassem mergulhados numa dor que vai durar 20, 30, 40 anos? Então a gente só precisa corrigir. Não é que Deus tira de nós. É que a vida tem um processo normativo. É natural que as pessoas vão embora. É natural que a gente chegue um dia e que um dia a gente vai embora. É natural a gente sentir saudade. É natural a gente querer o outro eternamente perto de nós. Mas nós não podemos querer o que da vida é impossível. Então essa liberdade para que a vida seja como ela é. É igual perder alguém de acidente, né? Eu não acredito, mas de jeito nenhum, que Deus quer a morte por acidente. O que acontece é que nas nossas escolhas, muitas vezes, nós antecipamos o acontecimento por falta de prudência. Já falamos tantas vezes sobre isso aqui, né? Não é Deus que tira da nossa vida, né? É o processo natural da vida. Tudo que é criatura um dia morre. E é natural que a gente sofra. O que a gente não pode fazer é não compreender que o sofrimento é um processo normativo. Isso é normal. É normal que a gente sofra. É normal que a gente fique desassossegado, né? Como nós estávamos usando o termo aqui antes.
É natural que a gente fique destroçado quando a gente perde alguém que a gente ama. Mas a gente não pode ver isso com egoísmo, né? Porque um dia todo mundo morre. Todo mundo um dia vai fazer a sua passagem. Agora a gente precisa estar preparado para que, na passagem do outro, a gente tenha condições de compreender a vida, o acontecimento, com sabedoria. Nós vamos morrer, todos nós vamos passar pela experiência da morte, e vamos morrer antes do tempo se a gente não cuidar da nossa saúde, e vamos morrer antes do tempo se a gente abusar da velocidade, e vamos morrer antes do tempo quando a gente negligencia, quando a gente entra nos vícios. Agora, tudo passa pela experiência da escolha. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e precisamos correr atrás desse aprendizado, porque durante muito tempo a gente jogou a culpa nas costas de Deus e a gente se eximiu de todas as responsabilidades. Eu acho que uma sabedoria que Deus pode nos dar e que a gente precisa pedir, porque às vezes a gente reza pelo motivo errado, né? Pedindo a coisa errada, é que Ele nos dê a sabedoria de perder do jeito certo. A pessoa viveu uma vida inteira, trabalhou, né? E vai chegar um momento em que ela vai deixar de existir. E aí? Mas e quando acontece? Acontece uma tragédia na nossa vida. Perdi um filho, padre. A morte de um filho é um fato muito difícil mesmo, porque é uma quebra da regra, né? A gente espera que um dia os mais novos tenham possibilidade de enterrar os mais velhos. E deveria ser a regra da vida. Mas isso é quebrado o tempo todo. E aí a gente tem o processo contrário, que é muito doloroso. Eu estava dizendo, sabe, minha gente, eu tenho, não sei porquê, eu acabei me aproximando muito de pessoas que perderam os filhos. Acho que Deus me colocou no caminho de muita gente assim, e colocou essas pessoas no meu caminho, porque elas me fazem ser melhor. Eu olho com muito respeito para todo mundo que perdeu um filho. Toda mãe, todo pai que precisou sepultar a sua cria, eu tenho profunda reverência por essas pessoas. Agora vejo também que quando existe a superação, que às vezes não consegue, né? Por causa de motivos muito diversos, às vezes a pessoa acaba perdendo o ritmo da vida, esquece dos filhos que ficaram, esquece da vida pessoal, o casamento acaba. Quantas vezes você tem, por causa de perda de filhos, você acaba tendo a quebra do vínculo matrimonial? Por causa da maneira diferente de interpretar a perda, né? A maneira como a mulher interpreta a perda do filho, muitas vezes é diferente do marido. Enfim, são muitos conflitos que, se não bem acompanhados, geram até o final do casamento. Mas, por outro lado, quando o pai e a mãe conseguem organizar esse luto, consegue aquietar as coisas no coração e organizar aquele sentimento e transformá-lo numa mola propulsora, né? Como essas pessoas se tornam sábias? Como a perda de um filho, a morte trágica, a perda irreparável pode fazer com que o coração se transforme e seja um lugar de muita sabedoria. Aliás, eu gostaria de mandar um grande abraço. É a dona Socorro e o seu Oswaldo. Mas eu encontrei com eles lá numa parada do Mar Morto, por acaso. Eles estavam lá. E a dona Socorro, uma mulher, chorando o tempo todo, falando para mim assim: Padre Fábio, eu perdi um filho de acidente e eu vim com o meu marido nessa excursão porque a gente tinha o desejo muito de encontrar o senhor e de agradecer pelo bem que o senhor faz na nossa vida. E aí começou a contar a história, o acontecimento. E eu achei interessante porque ela falou assim: desde que o meu filho morreu, nem o meu marido, nem eu conseguimos mais falar o nome dele. A gente sempre fala o nosso filho que morreu. E aí eu escutei aquela história toda, e aí eu perguntei para ela: mas como é que chamava o filho da senhora? Aí ela me olhou assim assustada, como se estivesse buscando uma palavra, um nome que estava enterrado, sabe? Há muito tempo dentro dela. E ela puxou e falou: Oswaldo Júnior. E começou a chorar muito. E à medida que ela chorava, ela repetia o nome dele: Oswaldo Júnior. Oswaldo Júnior, foi dizendo.
Eu abracei aquela senhora e chorei também naquela hora. Ela falou, eu estou conseguindo, padre, estou conseguindo falar o nome dele. Será que o Oswaldo Júnior, que a dona Socorro tinha tanta dificuldade de voltar a falar o nome, tamanha era a dor de ter perdido esse menino de maneira trágica? Será que o Oswaldo Júnior gostaria que a mãe dele ficasse mergulhada o resto da vida num sofrimento porque ele foi embora? Aí você tem o fruto da ressurreição. Quando essa mulher é capaz de reagir, quando esse homem é capaz de reagir, essa família é capaz de reagir, e ao dizer o nome, ser capaz de fazer com ele um compromisso. Nós vamos viver, nós vamos superar essa dor. Nós não vamos permitir que esse sofrimento venha nos sufocar. E para mim, a experiência da dona Socorro e o seu Oswaldo, naquele lugar, é de ressurreição. Voltar a ter a oportunidade de dizer o nome do filho, voltar a ter a oportunidade de sorrir, de contar história e de rir daquilo, porque num determinado momento eu brinquei e falei, ô seu Oswaldo, vem aqui. Aí a dona Socorro, meu Deus, se o Oswaldo Júnior soubesse que você está chamando o pai dele pelo nome. Coisa de gente simples que cativa a gente. Aí ríamos. E aí começávamos a contar isso. Eu falei, me conte a história desse Oswaldo Júnior, dona Socorro. Aí ela começava a contar como ele era, destravando a língua daquela mulher para que ela pudesse reencontrar a satisfação de ser quem ela é. Sofrida, sim, mas guardiã de uma memória que não a derrota. Transformar a memória do filho não como um instrumental de derrota, de fracasso, mas como instrumental de vitória. Eu preservo a memória do meu filho e vou crescer como pessoa. Eu quero fazer dessa perda um acontecimento de superação ou uma oportunidade de crescimento. Na história da dona Socorro e do senhor Oswaldo, eu pude identificar que nós temos, sim, a oportunidade de superar. E de dizer a palavra mais difícil. E assim como a gente diz a palavra mais difícil, a gente dar o passo mais difícil. Nunca permitir que a morte nos mate também. Sofrer nós vamos sofrer, minha gente. Mas eu acredito que do sofrimento é preciso nascer uma superação. E é assim que a gente vai. Perdendo e fazendo da nossa perda um lugar de aprendizado. Muita felicidade que me deparei com o seu programa. Fiquei mais próximo de Deus e mudando a minha vida. Porém, não consigo conversar com Deus como um amigo, pois ainda temo a autoridade dele. Como se eu precisasse marcar dia e hora para um papo franco. Como fazer para ser de fato um amigo e confidente de Deus? Digo que apesar de não frequentar a igreja, há muito tempo procuro levar uma vida cristã e correta. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Luiz, você tocou numa questão muito interessante. Durante muito tempo, a experiência religiosa, a compreensão de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, está diretamente ligado a um Deus guerreiro. Está diretamente ligado a um Deus dos exércitos, aquele que está à frente, com todos os escudos, destruindo os inimigos, O povo de Israel faz um pouco essa experiência. Um pouco não, bastante, Essa experiência de um Deus tremendo. De um Deus que treme as bases por causa do medo que ele provoca. É um Deus guerreiro. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento dessa visão. Esse Deus guerreiro é visto de maneira amorosa. Porque você tem lá no Antigo Testamento a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que está pronto para abater o inimigo. E em Jesus você tem um Deus que está disposto a amar o inimigo. Olha como mudou. Então aquela visão de que Deus antes estava pronto para derrubar e derrotar o inimigo, agora está pronto para acolher. A mesa está posta e os miseráveis estão convidados para participar do banquete.
Veja bem que no contexto do Antigo Testamento, existe a força de um discurso segregando mesmo, julgando para fora. Que a partir do momento que o diferente é meu inimigo, a partir do momento que a tribo vizinha, que não comunga da mesma crença que eu, é minha inimiga, eu tenho o direito de falar de maneira grosseira mesmo, eu tenho o direito de usar de armas para combater. E aí a igreja, ela pôs a mão, pediu o perdão, sobretudo pelo tempo da Inquisição, quando de maneira terrível, pelas forças do momento presente, da história daquela época, daquele momento, as pessoas que não criam da mesma forma eram julgadas na fogueira, eram queimadas em praça pública para que os hereges pudessem ver e diante do medo não fazerem a mesma coisa. Veja bem, nós não podemos fazer a religião viver, ser a tradução e ser vivida na experiência do medo. Quantas vezes na sua vida, talvez, Luiz, você tenha vivido o mesmo que eu vivi, quando a imposição de uma verdade nos era feita pela força do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus tem os olhos grandes e Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo para depois nos castigar. Não vejo por aí, meu amigo. Jesus me autoriza a enxergar Deus de forma diferente. Deus tem os olhos grandes, é para me observar e me amar. É para me ajudar a vencer os meus limites. É para me ajudar a encaminhar as coisas da melhor forma. Não é para me vigiar, não. Não é para ficar de olho no que eu estou fazendo de certo ou de errado. Mesmo porque os meus erros, eles atingem primeiramente a mim. É engraçado isso, né? Mas às vezes a gente tem a ingenuidade de pensar que o meu erro é um agravo contra Deus. Claro que é um agravo contra Deus, mas só é agravo contra Deus porque é agravo contra mim. Deus me ama e a partir do momento que eu me machuco, Deus sente as consequências do meu erro. É como você sabe disso na prática. Você ama o seu filho e ele usa droga. A droga do seu filho atenta primeiramente contra ele, mas porque atenta contra ele e a gente o ama, a gente sente também. A consequência do pecado na nossa vida atinge a Deus por causa disso. Não é que Deus é um velho aborrecido que fica lá lamentando, ciumento, não. A imagem de Deus precisa ser reconstruída. O Deus que sofre com o pecado da humanidade, ele sofre porque sabe que o pecado é uma agressão ao coração humano. E porque ele nos criou de maneira amorosa e quer nos manter de maneira amorosa nesta relação, então o nosso pecado o atinge. Quando a gente começa a pensar esse Deus a partir do medo, a gente não entende esse amor. A gente acha que ele está punindo por punir. A gente acha que ele está fazendo a vigilância porque não quer a nossa felicidade. E é muito perigosa, minha gente, a experiência religiosa que está pautada na vigilância e no medo. Michel Foucault, um grande filósofo, dizia de maneira muito interessante, muito sábia, que a vigilância e a punição são mecanismos de controle. Quantas vezes na educação dos filhos a gente usa da vigilância e do poder, do medo, né? Só que tem o seguinte, a vigilância e o medo não nos educa. Ela apenas nos controla por um tempo. E depois que você já não tem mais o poder da vigilância e do medo, você esquece, não tem o valor incorporado. É igual aquela velha história. Tem uma plaquinha lá, proibido pisar na grama. A gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente pisa. É porque a gente não entendeu o valor do jardim. A vigilância e a punição estão muitas vezes a serviço da minha falta de reconhecimento do valor. Se eu sei que é um valor, eu não vou pisar na grama. Se eu reconheci o jardim como um bem público que precisa ser preservado, eu não vou pisar. É igual, a gente não precisa andar na testa, olha, não me bata, não me agrida, não me mate. Mas infelizmente algumas pessoas batem, algumas pessoas agridem. Não me traia, não é? A gente não precisa escrever isso. Agora, o outro, infelizmente eu estou na mão do outro. Quando eu saio da minha casa,
eu estou dependendo do valor que o outro aprendeu ou não, de respeitar a minha vida. Eu saio e respeito a vida do outro, por quê? Minha mãe me ensinou esse valor, meu pai me ensinou esse valor. O meu caráter foi moldado para compreender o outro como um valor absoluto, que eu não posso banalizar. Agora, se eu não faço, se eu não vivo, é porque eu não descobri, eu não desdobrei o valor em atitude concreta. É muito interessante isso, minha gente. Olha como a religião repercute dentro de nós. A partir do momento que Deus, para mim, é amor, e eu o compreendo assim, eu vou aprender a lidar melhor com as minhas fragilidades. Porque eu sei que Deus não está pronto para me punir, Ele está pronto para me corrigir. A correção, ela condensa o amor. Muitas vezes a punição não. Ser punido nem sempre condensa a experiência do amor. Muitas vezes eu não consigo viver e reconhecer no amor, na experiência do outro, naquilo que o outro está fazendo por mim, o seu amor. Por quê? Porque muitas vezes está uma dose exagerada de punição. Quando na verdade o amor é que me faz perceber que a atitude do outro é para o meu bem. É como você receber lá uma correção fraterna de alguém que não ama você. Receber uma correção fraterna que alguém que tem uma arma na mão é horrível. Que coloca na sua cabeça, né? Metáfora isso, não estou dizendo uma arma de verdade. Muda, faz isso, papapá. E se você não percebe que existe uma expressão amorosa naquilo, você não vai ouvir, você não vai dar atenção. Agora, quando você percebe que o conselho que você está recebendo está carregado de afeto, de interesse por você, aí é diferente. Você começa a abrir o ouvido, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por isso que é muito bom você ter pessoas que façam parte do seu processo humano com profundidade. Não são apenas pessoas que estão do seu lado, mas são pessoas que têm acesso ao seu coração justamente para dizer aquilo que você precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira calorosa. Quantas vezes eu já disse isso aqui, minha gente? O grande problema não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. Muitas vezes nós usamos a palavra certa do jeito errado. Ou muitas vezes usamos a palavra errada, mas do jeito certo. Mas não pode. Eu não posso ter essa confusão. A religião repercute em nós neste momento. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Pode observar. As pessoas elas vão agir de acordo com a imagem que elas têm de Deus também. Se elas serão misericordiosas, se elas serão julgadoras, se elas serão preconceituosas, tudo isso está diretamente ligado à experiência que nós fazemos de Deus. E é por isso que o mundo precisa ficar melhor a partir do cristianismo, porque Jesus reconfigura esta imagem. Deus não é um guerreiro, Deus é um pai amoroso. E porque Ele é um pai amoroso, Ele nos ensina a sermos irmãos fraternos. O pai que me ama, me ensina a ser irmão fraterno. Por isso, Luiz, a sua relação com Deus vai melhorar a partir do momento que você reconstruir essa imagem dentro de você. E é possível, meu amigo. Nós não precisamos morrer acreditando no Deus guerreiro. Leia os evangelhos, mergulhe no mistério dos evangelhos, entre na beleza dessas passagens, desse Jesus que nos revela a face amorosa de Deus. É o melhor jeito de você reconstruir essa imagem, muitas vezes terrível, que você tem de Deus. A Adélia Prado, a obra dela, é muito marcada pela religiosidade. Já falei isso aqui várias vezes, né? E é bonito quando você percebe na obra de Adélia esta visão de um Deus terrível sendo ressignificado. Quando o Deus terrível passa pelo crivo do amor agora. E é por isso que nós dizemos de maneira bonita, Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? É a interpretação, a ciência da interpretação. Então você só pode interpretar o Antigo Testamento a partir do Novo. Jesus é a hermenêutica, é a regra de interpretação. Você não pode interpretar o Antigo Testamento sem a conexão com o Novo. Porque senão a gente vai achar que a gente tem direito de matar os inimigos da gente. Que nós vamos ter o direito de apontar as armas para a tribo vizinha e matar só porque eles são diferentes de nós.
Olha os problemas religiosos no mundo. Estão diretamente associados a esta intolerância. Quando nós não temos uma imagem de um Deus amoroso, nós corremos o risco de ter uma imagem de um Deus guerreiro, que nos autoriza a luta, que nos autoriza a agressividade, que nos autoriza o espírito tribal. E o espírito tribal não constrói sociedade, minha gente. A sociedade só pode ser verdadeiramente construída a partir do espírito fraterno, que nos permite olhar para o diferente de maneira amorosa e acolhê-lo, mesmo sendo ele diferente de nós. Se aduba para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza, ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. Igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Domando a ovelha, né?
E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer
os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail, ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Anhemberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito. Ela me deu liberdade para isso. Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor
E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa... É o primeiro grande desafio que nós temos na vida. Aprender que Deus mora em nós. E esse é o princípio fundamental de toda religião. Nos ensinar que nós somos um templo santo. Você ter a consciência de que você é um território santo, habitado pelo sagrado, isso faz toda a diferença. Porque isso faz com que você modifique o jeito como você se interpreta. Já parou para pensar que muitas vezes nós damos errado na vida, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, é porque a gente se interpreta errado. Quantas vezes você olhou com desprezo para você mesmo? Quantas vezes você não foi capaz de acreditar nos seus sonhos? Quantas vezes nessa vida você permitiu que o pior do outro viesse morar dentro de você, porque infelizmente você se assumiu assim, como sendo um território que o outro faz o que quer? Quantas vezes na vida você sofreu justamente porque foi duramente traído? E quando você é traído, o que na verdade dói em você é essa identidade. Oh meu Deus, eu quero ser único. Eu quero receber o valor que eu mereço. Eu não quero que a minha identidade fique banalizada. A traição não é nada mais, nada menos do que você trair o significado do outro na sua vida, não é assim? E essa retomada de posse, minha gente. Acreditar em Jesus é você viver o desafio diário de você pegar essa parte que lhe cabe. É dele, mas está em você. Jesus deixou uma parte preciosa dele em você, que se chama dignidade. E a gente, no desafio de viver nos dias de hoje, onde as pessoas se banalizam tanto, onde as pessoas se traem com tanta facilidade, a gente precisa todos os dias, logo de manhã, olhar nos espelhos, onde a gente se reflete, e a gente cantar isso para a gente mesmo. No meu interior tem Deus. Tem Deus. E não há nada nessa vida, ninguém tem o direito de entrar nesse solo sagrado que sou, banalizando a minha sinceridade. Se tiver que entrar na minha vida, se tiver que entrar na sua vida, terá que saber que no seu interior tem Deus. Que você até é um território sem fronteiras. Coração nem tem porteiras, mas quem manda aí? No meu interior em Deus, eu sou um território sem fronteiras. Coração não tem porteira, mas quem manda aqui é Deus. Eu tenho certeza que hoje aqui tem muita esposa que está precisando lembrar o marido disso. Ó, trata com mais carinho, viu? Tem muita esposa aqui que precisa cantar esse refrão no ouvido do marido. No meu interior tem Deus. Tem muita namorada precisando cantar isso no ouvido do namorado, né? Olha, eu não sou um objeto não, viu? No meu interior tem Deus. Tem muito amigo precisando cantar um para o outro. Porque o verdadeiro amor, minha gente, o que nós verdadeiramente precisamos é aquele que nos ama com amor parecido com o que o Senhor tem por nós. Eu sempre digo isso. Eu agradeço muito os amigos que Deus pôs na minha vida e que são capazes de me amar do jeito como Ele me ama. Com liberdade, com responsabilidade
querendo o meu melhor. Se você descobrir alguém que te ama assim, querendo sempre o seu melhor, e ainda que de vez em quando tenha que puxar sua orelha por aquilo que você faz de errado, eleve as mãos para o céu. Você tem mais chance de dar certo do que aquele que não tem. Precisamos trazer esse aprendizado para dentro das nossas casas. As nossas casas muitas vezes são lugares onde a gente é tão desrespeitado, onde a gente desrespeita tanto. No interior da nossa casa tem que ter Deus, senão a gente não dá certo. E a religião é essa oportunidade feliz que nós temos de levar adiante essa certeza de que Deus habita até mesmo o pior de todos os seres humanos. Eu sou um território sem fronteira, coração não tem porteiras, mas quem manda aqui é Deus, tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura. E quem aqui não precisa ser curado de vez em quando? Todo mundo, né? Eu sempre digo, minha gente, que o maior desafio de todos os dias, de todas as horas, é a gente saber lidar com a gente. Isso Deus nos ensina. O que Jesus fazia justamente na vida das pessoas era ensiná-las a conviver com elas. Porque a gente só pode dar certo na vida à medida em que a gente é capaz de conviver com a gente mesmo. Que a gente tem consciência dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas possibilidades, a partir do momento que a gente sabe articular quem a gente é a favor. Para você ter condições de superar as suas fraquezas, para você ter condições de dar certo. Porque só para isso Deus colocou você no mundo, para dar certo, ser feliz, para conseguir amar e ser amado, para conseguir alcançar seus objetivos. E por isso vale a pena a gente se converter. Conversão é a oportunidade que a gente dá a Deus de nos ajudar a lidar com a gente. Porque no dia em que a gente aprende a lidar com a gente, em que a gente não se nivela mais por baixo, mas que a gente se empenha para superar cada dia, ninguém mais pode nos segurar. Essa é a ação de Deus na minha e na sua vida. É o milagre que todos os dias nós precisamos pedir a Deus. Senhor, hoje, me dê condições de lidar bem comigo mesmo, Senhor. Porque se eu lido bem comigo, eu sou capaz de amar melhor os que estão do meu lado. Eu sou capaz de recomeçar os meus caminhos no momento do meu fracasso. Vamos aprender a cada dia. Canta comigo, meu povo. Tudo é do Pai, é dele a vitória. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. E toda vez que você sentir a tentação de desacreditar de si mesmo, toda vez que você achar que já chegou ao fim, que já não há mais o que fazer, recorde-se da palavra que ele diz, que você tudo pode naquele. Onde é que você está indo? Está indo buscar a sua melhor parte ou está se contentando com aquilo que você já achou de você? Está indo buscar a coragem ou está se acomodando na sua fraqueza? Está indo buscar os seus sonhos ou está se contentando com os pesadelos? Você nasceu para a vitória. E Deus quer lhe revestir de todas as bênçãos, de todas as graças, para que você seja capaz de proclamar essa vitória na sua vida. Chega de preguiça. Preguiçoso não chega no céu não, viu? O máximo que vai conseguir é servir cafezinho na sala do purgatório. Agora eu olho para você daqui e eu não fico pensando que você tenha nascido para tão pouco. Você nasceu para o céu. O céu é o seu lugar. Estou errado? Vamos dar uma olhadinha em quem está do seu lado aí e diz assim: toma vergonha na cara. Vá buscar o seu melhor.
Não se contente com a sua pior parte. Vá buscar a sua melhor parte. Porque você tudo pode. Aquele que lhe fortalece. Vamos lá comigo. Prepare-se. Essa última frase é para ser bem alta, para ser bem bonita. Que eu posso. Tão bom a gente poder dizer isso, né? Quando o outro fala assim, você pode vencer isso? E você diz, eu posso. Ah, isso é bom demais. Só para isso vale viver, minha gente. Para você se desafiar. Para você não deixar a droga retirar a sua coragem. Para não deixar a droga retirar a sua inteireza. Para não deixar que ninguém venha retirar a sua inteireza. Que você continue podendo. Ah, eu estou podendo. Que você tenha o direito de dizer isso. Faço um esforço danado, minha vida não é brincadeira, mas eu estou podendo. Coragem. Quem gosta de gente desanimada é o diabo. É por isso que é tão fácil dar serviço para o diabo. Porque o que tem de gente desanimada nesse mundo, desanimada de si mesma, é gente assim. Ah, tá bom. Não. Você sabe que o que a droga faz com a gente é isso, né? Retirar da nossa coragem de dizer não. Uma pessoa viciada, eu tenho acompanhado muita gente assim, é aquela que já não é mais capaz de escolher a melhor parte. Porque não é possível um ser humano, em são estado de consciência, sabendo todos os malefícios que o crack, por exemplo, que a cocaína faz na vida de uma pessoa, que ela traga. Por isso, revista-se, proteja-se, para que nada do que é diabólico nos dias de hoje tenha espaço para crescer em você. Para que você continue podendo. Eu estou podendo. Quando alguém perguntar para você, e aí, como é que vai a vida? Você vai ter aquela... Não. Você responde, olha, estou na luta, mas eu estou podendo. Eu acredito que para todos nós que vivemos a dinâmica do Evangelho, para nós que resolvemos pautar a nossa vida na perspectiva do Evangelho, é sempre tempo de luta. Porque esta é a principal ação de Deus em nós. É nos encorajar para a gente dar conta da vida, é nos encorajar para que a gente não se entregue nos momentos das dificuldades, dos problemas, das lutas. É por isso que todo cristão é sempre um batalhador. É a união dessas duas forças, minha gente. A graça divina com o esforço humano, me capacitando diariamente para que eu tenha coragem de dar conta da minha vida. No primeiro momento, em ter coragem até mesmo de descobrir onde é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso fazer para que esta minha vida seja satisfatória. Porque eu acho que no fundo, o que nós desejamos é isso. É tornar a vida uma atividade satisfatória. É extrair este sabor diariamente desse dom que nós recebemos. Você olha lá para o trabalho que você exerce, você sabe que lá tem sacrifício. Mas este sacrifício, exercer essa profissão que você escolheu, estar neste local de trabalho que você escolheu, viver esse sacrifício do dia a dia, só tem sentido se você identifica que ele está te realizando como pessoa. Porque não existe realização humana sem sacrifício. E aí você vai na raiz do termo, né? Sacrifício é você tornar algo sagrado. Mas a gente não torna algo sagrado apenas com coisas boas, não. É preciso uma parcela de sofrimento e de dor em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Mas precisa valer a pena. E Deus nos encoraja o tempo todo a olhar para isso. Eu não tenho perdido a oportunidade, sabe? Tenho ficado muito inquieto com as minhas demandas, né? Preciso estar feliz. E ser feliz consiste
em ter a totalidade. Não significa ser um bobo alegre, não. Significa estar satisfeito com tudo aquilo que é até sofrimento na minha vida. Porque o único sofrimento, o único sacrifício que realmente Deus quer para nós é aquele que nos coloca no caminho certo. Mas a gente erra, padre, erra. Mas eu acho que o nosso empenho é caminhar para errar menos. Para a gente ter condições de acertar um pouco mais naquilo que nós estamos escolhendo. Quando você sente que existe uma situação nebulosa, oh meu Deus, em qual caminho eu agora devo me colocar? Qual é a perspectiva que eu agora devo trazer para a minha vida? É a hora da oração, do aconselhamento, da direção espiritual, né? Da partilha, com aquelas pessoas que nos amam de verdade, com os amigos que realmente conhecem o nosso coração. E a partir desta análise que fazemos juntos, a gente vai descobrindo qual é o propósito de Deus para nós. Porque às vezes, minha gente, nós corremos o risco de desperdiçar o nosso sangue, de desperdiçar a nossa energia nos lugares errados, nas situações erradas. Quanta infelicidade vem sobre nós quando nós estamos nos lugares errados, fazendo o que é errado. Muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas morrem assim, é lamentável, né? Porque falta coragem de se colocar para a batalha que precisamos vencer. E sem luta, minha gente, sem oração, sem reflexão, a gente não chega a essas respostas. Nós somos muito complexos. A experiência humana nos mostra isso, né? O ser humano é muito complexo. Nós somos depósito de sonhos, de ansiedades, de desejos, de possibilidades, de limites. Você é um conjunto de mistério, né? Mas você precisa viver essa vocação diária de ir investigando esses mistérios para que pelo menos um pouco deles você possa desvendar e a partir daquilo que se desvenda ter condições de descobrir o seu lugar no mundo. O que vamos fazer do dia de amanhã? É uma boa pergunta. Posso olhar para o dia de hoje, identificar o que fiz de errado hoje e quem sabe me propor uma manhã um pouco mais interessante do que foi o dia de hoje. É isso, minha gente, que traz o elan vital. O que é o elan vital? É essa amarra invisível que dá sentido àquilo que a gente faz, que traz alegria aos nossos olhos, que traz esperança ao nosso coração, que injeta sangue corajoso nas nossas veias, para que a gente nunca pare de lutar. Porque se o sacrifício ele nos infelicita somente se ele não traz aquela satisfação de você estar no caminho certo, então ele é um sinalizador de que alguma coisa precisa mudar. Porque você não tem o direito de comprometer a sua existência, porque ela é um dom. Ela lhe foi dada por Deus e você é apenas um administrador de tudo isso. E é responsabilidade sua colocar as escolhas nos lugares certos para que esta existência seja brilhante no mundo. É por isso que a vida bem vivida, ela é sempre frutuosa. Porque ela desperta nos outros como se fosse uma corrente do bem, né, acontecendo. Porque a pessoa que está satisfeita com a vida que está levando, ela é naturalmente generosa, ela é naturalmente solidária, ela se partilha, ela se dá, ela se entrega. E o outro acaba contagiado por essa vida que está sendo satisfatória. Assim como fala o Evangelho, da luz que é acesa e é colocada sobre a mesa para que possa servir para iluminar a vida dos outros também. E aí nós entendemos que a vela acesa em cima sobre a mesa, ela facilita o caminho de quem passa por nós. Se eu me disponho a ser um homem realizado, e se me interpreto como uma vela acesa sobre a mesa do mundo, sobre este altar que é o mundo, eu vou facilitar a passagem daqueles que passarem por mim.
serei luz no caminho deles. Mas este sinalizador, minha gente, precisa estar presente o tempo todo, da mesma maneira como um cais é sinalizado de maneira iluminada para que os navios o encontrem. Da mesma maneira, quando nós precisamos pousar de madrugada num aeroporto, você vê de longe as luzinhas da pista, sinalizando de que ali existe um porto seguro para você chegar. E essa é a luta do dia a dia. Eu hoje estou vivo e hoje preciso arrancar deste estar vivo o sabor que me capacita para ter cada vez mais disposição para viver e fazer viver o que está ao meu redor. Porque é sempre assim, né? A gente nunca vive sozinho. Onde existe uma pessoa feliz, ali você pode ter certeza que ela vai fazer de tudo para provocar felicidade nos outros, até naturalmente. Ela vai despertar esse desejo de ser feliz no movimento natural. Apenas sendo ela satisfeita com ela mesma, com a vida que está vivendo, ela vai provocar isso nos outros. O contrário também é verdade, né? Quando você tem uma pessoa insatisfeita consigo mesma, ela acaba provocando insatisfações. Ela acaba sendo um obstáculo para muitas outras pessoas. E é por isso que eu digo que nós precisamos ser muito honestos, né? Com a vida que nós estamos vivendo e com aquilo que nós estamos provocando no outro, no momento em que vivemos ao lado dele. E gosto de ensinar isso teologicamente, né? Estamos sempre auxiliados pela graça. A graça de Deus, que também podemos chamar o amor de Deus, a bondade de Deus, são termos distintos para dizer uma mesma coisa, porque tudo isso é graça. O amor de Deus na nossa vida é fruto da graça, é gratuito, é generoso. A graça sempre se antecipa. Mas se eu me apago, se eu não promovo a minha realização no dia a dia, que é, volto a dizer, o que é a realização humana? É o acolhimento do dom divino, é o acolhimento da graça divina na nossa vida. E na união desse acolhimento, que se desdobra em atividades, em atitudes de escolhas, de dizer sim, de dizer não, é assim que nós fazemos a existência ser frutuosa, dizendo sim e não na hora certa. Santo Agostinho dizia, de maneira muito sábia, que até mesmo o amor com que a gente ama nos foi dado por Deus. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Só posso ser bom porque Ele foi bom comigo primeiro. Só posso ter coragem porque Ele já depositou a coragem em mim. O meu esforço, que é todo o meu empenho do meu dia a dia, da minha vida cristã, porque não existe vida cristã sem essa outra dimensão humana, não é? Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.